Situação. Oi, então. Oi. Olha, diz-me uma coisa. Nós estamos aqui reunidos com aquela equipa de jornalistas da Renascença e eles queriam falar contigo também. E com o Jorge. Queriam falar com o Jorge. Sim. Ele está onde neste momento? Sabe? É que eles querem ir aí a Leiria falar contigo também. Pode ser? Sobre a nossa vinda da ponta aérea. Acharam muito curioso o facto de tu vires grávida do Jorge e o Jorge está em Angola neste momento. Num café de Sesimbra, Suzete encarna o papel de produtora. Faz a chamada, as apresentações, a marcação do sítio e da hora. Nós metemos-nos no carro e deixamos o GPS guiar-nos até Alcoguilho de Cima, uma pequena localidade perto de Leiria. Vamos ter com São, a única das 3 irmãs da família Fernandes que não ficou a morar em Sesimbra. E também com o filho, que trazia na barriga sem saber quando fugiu de Angola. Jorge? Tem 49 anos, quase 50, e vive em Luanda há mais de uma década. Jorge é casado com uma angolana e tem um filho, chamado Arlindo Nazaré, de uma relação anterior. Por aqueles dias estava em Portugal de férias. Ele é engenheiro civil e foi para lá para construções de casas. Agora já é gerente de uma indústria, top indústria de vinhos. Mas foi para lá para ter uma melhor vida, né? O que São diz é verdade, mas falta um pormenor importante. Jorge partiu para Angola no final de 2011, também com a intenção de fechar a história que os pais deixaram em aberto há décadas e que é também uma parte essencial da sua biografia. Eu acho que é importante as pessoas irem lá todas. Se têm lá alguém que as apoie, ao nível logístico, é importante ir fechar o livro. Pronto, porque dizer só, não, eu só quero ter boas recordações, mas tem que se fechar um capítulo, não é? E se eu tinha boas recordações de Angola, mesmo sem lá estar, hoje já fechei o livro, portanto já tenho as boas e tenho as reais recordações. Eu sou a Lara Castro e este é o 4º episódio de O Retorno das 3 Irmãs, um podcast de Renascença. O Retorno das 3 Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. A história do filho de São é única em muitos aspectos, mas também se confunde com a de milhares de portugueses. Em 2011, com Portugal a atravessar uma crise económica, Jorge sente que não tem oportunidades, que todos os trabalhos que encontra são precários ou mal pagos. Começa então a ponderar emigrar. E quando surge a oportunidade de ir para Angola, não hesita. A questão financeira, claro. A questão de cumprir um objetivo que já tinha, que era emigrar. E depois o Osso Azul, que foi realmente ir conhecer a tão famosa Angola, né? Que eu só tinha nas lembranças, na sala de jantar, na mesa, né? Jorge parte para Angola e leva consigo as memórias e as histórias dos pais que tinha ouvido durante anos a fio. Na bagagem leva também o calor humano de muitos encontros de retornados em Portugal, a que assistiu ao longo da juventude. E eu, nesses encontros, eu era um espectador. Eu era um espectador, porque as pessoas abraçavam-se, as pessoas dançavam, as pessoas conviviam, as pessoas choravam, mas eu não sabia o que era aquilo, não é? Porque eu nunca tinha estado em Angola. Jorge espera encontrar em Angola um sítio alegre, de convívios familiares e mesas fartas. Espera ser recebido como quem volta à casa depois de muito tempo ausente. Mas chegada à terra dos pais, encontra apenas um vazio. Eu costumo dizer que das lembranças coloniais só ficou a cultura do chicote, mais nada. Porque só é falado ou só ficou algum legado, não quer ser tão duro nas palavras, mas o que foi mal feito, isso ficou e está vincado. O que foi bem feito, o que foi deixado cultural de enriquecimento, ou já desapareceu ou não é valorizado. Portanto, eu acho que houve
um apagão do Império Português, neste caso, nas colónias. Demora anos a perceber o porquê desse apagão. Procura respostas nos livros. Eu tenho mais de 200 livros sobre Angola neste momento. Procura respostas no terreno, percorrendo milhares de quilómetros conversando com angolanos. Mas só encontra um desfecho quando leva os pais a Angola. Tinham passado 41 anos desde a fuga de 75. Só em 2016, com a ida dos meus pais lá, é que por contactos se consegue juntar elementos da família que ficaram e que eu conheço, né, nesse período, e também eu fecho o ciclo. Fecho o ciclo. Em 2 semanas, Jorge e os pais percorrem 3.500 quilómetros. Atravessam Angola de les a les. Fui a Luanda, fui a Benguela, Lubango e Moçambique. E Porto Alexandre. Foi o meu filho que nos levou. Vão visitar a fazenda da Palanca, que tinha pertencido ao avô materno e onde o seu pai, Arlindo, tinha crescido. Que acho que foi esse momento, o momento em que eu percebi a origem dos meus pais. Nós, quando fomos à fazenda do meu avô, completamente abandonada, portanto tudo devoluto, tinha alguns vestígios da ocupação cubana, porque tinha lá ainda material militar cubano, um fogão cubano, um chassis ainda de uns veículos, mas estava tudo destruído. Durante a Guerra Civil, milhares de militares cubanos lutaram em Angola ao lado do MPLA. E aproxima-se um senhor que vem com uma enxada, e ele vem ter com a gente, pergunta, pronto, quem somos, já um cumprimento, e ele diz que é filho do Macaco. Macaco é o apelido do antigo capataz da fazenda. O meu pai acende um cigarro e diz-lhe, quem viveu naquela casa? E ele diz, foi o Firmino, o meu avô, e mais, os filhos, o Norberto, o Isildo, a Irmelinda, que vivia naquela casa, apontou para a casa da minha tia, o Zé Carlos, e ele diz assim, o meu pai, falta uma pessoa, mas o senhor não sabia o nome. E o meu pai disse, o Elvindo. E ele disse, sim, o Elvindo. Quando o meu pai disse, sou eu, aquele senhor atirou-se no chão. E eu, nesse momento, percebi que eram ali as minhas origens. Foi um momento muito forte. Tenho imagens desse dia que não vou esquecer. E é prova que a vida existiu lá com os portugueses. Existe ainda nas memórias de alguns mais velhos. Nessa viagem, Jorge leva também os pais a Moçambique. Visitam a casa que abandonaram a 25 de outubro de 1975. Estávamos do outro lado da rua, o pai apontou, porque há sempre um receio de chegar ao sítio e de haver pessoas que estão em casa, ou a gente não sabe qual é a recepção. O meu pai apontou e disse, a casa é aquela. Mais uma vez encostou-se ao muro e acendeu um cigarro. Tivemos ali um bocado na expectativa de atravessar a estrada ou não, poder falar com as pessoas. Eu vi que depois aquilo era uma empresa de segurança, e foi fácil. Depois atravessamos a estrada, explicámos aos senhores quem éramos, de onde vinhamos, o que tencionávamos, e o meu pai só me queria dizer o sítio onde tinha enterrado a arma e as balas. Os donos da empresa deixam a família entrar. Jorge e o pai vão até ao quintal. E o meu pai disse, foi aqui, neste sítio. Eu andei uns passos para trás, olhei e disse, olha, aí é um tanque de água. Estás em cima de um tanque de água. Portanto, já não estava nada. O passado de Arlindo e São ficou em Moçambique, mas o presente de Jorge está vivo em Luanda. Há 15 anos que mora no país. Já tem dupla nacionalidade. Está na sua terra. Hoje percebo que é isso. Porque eu hoje faço esses convívios em Angola com a minha família e assisto ainda a alguma cultura que é uma cultura diferente, porque é a cultura portuguesa, mas com um bocadinho mais de açúcar e sal, digamos, que há outra dinâmica. O país também tem essas condições. Desde 2016, o filho de São levou os pais mais 4 vezes a Angola. A primeira vez foi uma, fui com o teu pai. A segunda fui com a Antónia. A terceira fui com as tuas tias. E agora 4.
24, sim. 24. Agosto de 2024, sim. Essa foi a das tias todas? Ou foi... Não, fui com o meu marido. A das tias foi de agosto de 2019. Há 6 anos pagou uma viagem à mãe e às tias Lília e Suzete. Foi uma experiência diferente para São. Nós juntas conseguimos recordar mais coisas. A Lília recordava uma coisa, a Suzete outra, e depois eu outra, e contávamos as histórias, e depois ali íamos ao encontro de qualquer coisa, né? Pronto. A Suzete tem boa memória, né? E quando foi na viagem para Porto Alexandre, a gente recordamos muita coisa que quando eu fui lá a primeira vez não me lembrava. Tristeza e emoção ao mesmo tempo, por ver as coisas, e isto, e aquilo, e isto, e olha aquilo, olha isto, olha aquilo. Fui ver a minha escola, fui me sentar na minha carteira, que ainda estava lá, né? Pronto, fomos ver aquelas coisas que deixamos, né? Na visita a Angola, reencontraram mais do que objetos. Nem toda a família fugiu em 75. Encontrei uma prima minha em Luanda. A prima Orlinda, que Jorge vai acompanhando de perto. Portanto, culturalmente é 100% angolana, não é? E a família veio toda, ela ficou, porque a mãe era angolana e penso que foi decisão da família, da mãe, não é? Porque a mãe era africana e não a deixou vir com o pai. Hoje seria uma reformada da Segurança Social, uma reformada de uma professora qualquer. Neste momento não, neste momento é uma pessoa que me pede ajuda quase quinzenalmente, porque não tem condições financeiras para sobreviver, e é uma pessoa que tem esse estigma, né? Foi-me tirada uma oportunidade de vir para Portugal. A prima Orlinda sente que foi privada de um futuro melhor na metrópole. Ao mesmo tempo, a família que veio sente que foi privada de viver na sua terra. Há 50 anos separaram-se muitas famílias. Filhos que ficaram e viram os pais partir. Irmãos que se despediram e passaram a viver vidas paralelas em continentes diferentes e com perspectivas completamente distintas do que foi a ponte aérea. Como aconteceu com Fernando e Norberto. Fernando não precisa de grandes apresentações. Conhecemos-lo no episódio anterior, no Hotel do Mar. Foi lá que ganhou a alcunha de Chuif. E eu não sei como é que... Acho que tu uma vez fizeste isso. Fizeste assim, ou imitava uma coisa qualquer. Quando se dá a ponte aérea, vem de avião via Luanda com uma tia e vai parar a Sesimbra. Tem 18 anos. Os pais vêm de barco e vão viver para a aldeia de Pinheiros, perto de Taboaço. Têm 12 filhos e só os 2 rapazes mais velhos não viajam para a metrópole. Ficam em Benguela a proteger as propriedades da família. Norberto é um deles. É 4 anos mais velho do que Fernando. Aos 22 anos já é casado e tem 2 filhos. Acaba por fazer toda a sua vida em Angola. Dá aulas, torna-se selecionador da seleção feminina de handball e tem um ponto de vista diferente do que foi a ponte aérea. Pelo menos é isso que Fernando imagina. Penso que a visão de quem ficou lá é sempre uma visão muitas vezes do quem veio são os fracos. E eles, entre eles que ficaram, comentavam isso, comentavam que eles é que foram os heróis, não é? Eles é que foram os heróis, que eles é que ficaram lá, porque ao fim e ao cabo todos os outros foram os cobardes, não é? Quando hoje se pergunta, eu hoje pergunto-me, não é? Mas como é que tanta gente decidiu vir embora? É muito difícil explicar esses movimentos de massa quando começa um a ir, o outro a ir. Será mesmo assim? Nada como perguntar ao próprio. Combinamos uma videochamada com os 2 irmãos para cruzar memórias e experiências da ponte aérea. Olá. Então, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Olá, Norberto, tudo bem? Olá. Boa tarde. Aqui tudo e por aí. Fica um aviso. Ligo o detector de ironia. A dinâmica entre os 2 é de picardia constante. Norberto, não consegues afastar um bocado o telefone? Tu estás, só se vê o nariz. Faz parte aí do setor da estética da rádio ou estás a mandar essas bocas? Fernando e Norberto cresceram em Benguela, numa casa pouco política e muito religiosa. Nós tivemos uma educação extremamente religiosa. Eu lembro-me todos os dias à noite, quando o meu pai rezava o terço com a minha mãe, havia sempre uma Ave Maria contra o comunismo. Portanto...
Para os dois, a guerra que decorria em Angola desde 61 era apenas uma coisa de paisagem, algo de que se ouvia falar, mas sem contacto próximo. Mas essa era a realidade de Benguela. Em 73, quando Norberto vai trabalhar para a Junta Autónoma de Estradas no Mochico, o cenário muda. Fui viver para o Mochico e aí senti, efetivamente, que Angola estava em guerra. Aí senti, porque eram milhares e milhares de soldados, uma vila pequenina, e eram companhias de dragões, de comandos, de fuzileiros, de tudo que havia em cada esquina. E uma das imagens que eu retenho, que não é muito agradável, era que o cemitério ficava depois das nossas instalações e via com muita frequência passar uma berlier com um caixão lá em cima com a bandeira portuguesa. À data, Fernando está a viver e a estudar Engenharia de Máquinas em Nova Lisboa, o atual Uambo. Está finalmente independente. Numa conversa anterior ao telefonema com o irmão, contava-nos como se sentiu feliz por sair de casa. Quando eu fui estudar para Nova Lisboa, imagino que é eu viver em casa com irmãos e dividir a cama com o irmão e a casa e mexer nas coisas. E eu, quando vou estudar para Nova Lisboa, vou com um vizinho lá da rua e é o pai dele que nos leva. Chegamos lá e ele, ao despedir-se, está a chorar. E eu olho para ele e digo assim: como é que este gajo está a chorar? Eu estou feliz da vida. Estou feliz da vida, sair de casa, este gajo está a chorar. Após o 25 de Abril, Angola entra em convulsão e a independência começa a pairar no horizonte. Mas em julho de 74, Norberto ainda é chamado a cumprir o serviço militar obrigatório por Portugal. Fiz parte de um grupo de recrutas que não aceitou jurar a bandeira portuguesa, portanto achávamos que não fazia muito sentido, sendo nós cidadãos angolanos e que gostávamos da nossa terra, que não fazia muito sentido. O serviço militar de Norberto dura apenas 7 meses. No arranque de 75 já está novamente a morar em Benguela e só vê gente acelerada a fazer as malas para fugir. Era Maria vai com as outras, não é? A gente olhava para o lado direito, via o vizinho a fazer caixotes. Olhava para o lado esquerdo, vinha o vizinho a fazer caixotes. Olhava para a frente, o vizinho a fazer caixotes. Olhava para trás, o vizinho a fazer caixotes. E eu pensava, bom, vamos armar aqui em herói, não sei o quê, vai toda a gente embora. Os meus amigos, o nosso ambiente, a nossa juventude, etc, etc. E acabou por ser realmente isso, não é? Norberto nunca foge, mas manda a mulher e os filhos para Portugal durante algum tempo. Ainda hoje me recordo que a minha segunda filha foi para Portugal com uma tia e que perdeu a fala, durante o mês deixou de falar. Trauma de estar fora do pai e da mãe. E recordo-me, depois de ter ido levar a minha mulher e o outro meu filho a um navio que estava acostado aqui no Porto do Lobito, e realmente gostou muito. Conseguiu a custo manter grande parte das propriedades da família. A casa onde vive agora foi construída pelo pai nos anos 60. Um dia vim aqui a esta casa onde moro agora e vi um letreiro colado na porta: esta casa é pertença do fulano não sei quantos. Arranquei aquilo imediatamente e pus lá outro letreiro e disse: esta casa é pertença, e meti lá o meu nome. E no dia seguinte pus logo aqui alguém, porque já sabia que se eles ocupassem, depois muito dificilmente sairiam daqui. Logo depois da independência, passado uns tempos, saiu um decreto onde dizia que todas as pessoas que tinham abandonado o país por mais de 15 dias sem motivo justificado, que as casas seriam confiscadas. Não foi fácil para quem ficou e não foi fácil para quem veio, ou terá sido. Norberto não perde uma oportunidade para atiçar o irmão. Essa situação passou-se com milhares e milhares de famílias e provavelmente com alguns
muito mais complexo, né? Excetuando aí o meu irmão que esteve na colónia de férias lá em Sesimbra. De resto... Esta piada, que é repetida várias vezes, deixa Fernando desconfortável. Tanto que, quando há um problema na chamada e a ligação de Norberto cai, o irmão aproveita para dar a sua versão da história. Eu tenho mantido aqui uma certa calma quando ele se refere a mim como estar numa colónia de férias. E eu, é claro que é uma perspectiva bonita, não é? De quem é evidente, no princípio, não é? Como vocês perceberam, sim, estava ali num belíssimo hotel, tudo bem, mas depois a partir do momento em que aquilo acaba, não estava a viver na casinha dos papás como ele estava, não é? Norberto regressa à conversa poucos minutos depois. Está aqui. Já está. Não conseguia ligar. Sim. Os angolanos são sempre mais lentos, não é? Conta que depois da independência ainda chegou a tentar convencer os pais a regressar a Angola. Eu recordo-me de uma carta que mandei para o meu pai, onde dizia que o local deles era aqui em Benguela, que eles deviam de voltar, mas pronto, depois apercebi-me, a primeira vez que vou a Portugal e estou com eles e com os meus irmãos, apercebi-me que efetivamente era muito complexo voltarem outra vez para Angola, fazerem a viagem de regresso. As pessoas aí foram criando também os laços, as famílias, foram arranjando os seus empregos, foram construindo as suas casas alguns. Essa visita a Portugal acontece em novembro de 76. A mulher e os filhos ainda cá estavam. Antes de regressar com a família, Norberto faz ainda um desvio por Sesimbra. Fernando já nem se lembrava. Eu lembro que fui ter contigo, fui-te ver e penso que... E onde é que eu estava na altura? Estavas em Sesimbra. É? Portanto, eu ainda tinha... Estavas com saudades minhas, é? Não, estava com saudades provavelmente... Estava a ver se ainda arranjava um furo no Yarne para ir para lá. E eu fui-te ver lá. Portanto, eu penso... Foste lá ao hotel? Foste lá ao hotel? Sim, fui ao hotel. Sim, mas tu recebeste-me na esplanada. Não sei porquê. Recebeste-me na esplanada. Não, porque era proibido levar pessoas para dentro do hotel. Principalmente angolanos. Em 2008, Fernando aceitou um trabalho como engenheiro civil em Angola e voltou a viver perto do irmão. Ficou em Benguela com a mulher e os filhos durante 6 anos. Hoje tem dupla nacionalidade. Neste momento, claro, mais português, não é? Quando vim, durante alguns anos, é evidente que me sentia desenraizado, mas é claro que há coisas que ainda hoje continuam a ter o sangue angolano, que é na questão da música. A questão da música é uma coisa que isso não sai, não é? Isso não sai, isso ficou cá marcado e... Isso é típico de quem não gosta de trabalhar, mas está bem. Norberto, naturalmente, é 100% angolano. Eu pessoalmente, e depois de 50 anos de independência e com 72 anos de idade, obviamente que a minha personalidade, a minha maneira de ser, o meu modo de viver está marcadamente nesta sociedade, não tenho dúvidas nenhumas. O tecer de antigas e novas memórias é algo que todos os retornados fazem. É como um vício. Fazem-no com familiares, com partilhas nas redes sociais, em grupos no Facebook, com desconhecidos. Fazem-no também, muitas vezes, em encontros. Almoços que parecem grandes casamentos, com pessoas com quem partilharam a infância e a juventude. E entre estes existe apenas um para antigos moradores de Porto Alexandre. O encontro dos Quimbares. As 3 irmãs Fernandes não perdem um. Acontece sempre num sítio diferente e este ano foi em Almeirim, em maio. Quando conversámos com São antes do encontro, ela tinha decidido não ir. Ainda não tinha passado tempo suficiente desde a morte do marido. Não consigo ir. Eles sabem todos que mandaram sentimentos através do Facebook e de coisa. É a primeira vez que me vão ver eu. É um momento de
de alegria, não tristeza, e eu sei que começo a chorar e coisas, pronto. Depois há a música angolana, que é o Nelo de Carvalho que vai tocar. É muita gente, são umas 400 pessoas que se juntam. São ficou em casa, mas Suzete e Lília não iam perder o encontro por nada. E nós também não. O podcast O Retorno das Três Irmãs foi escrito e editado por mim, Lara Castro, pela Catarina Santos e pelo Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. No próximo episódio. Este encontro é uma coisa que tem uma importância, um sentimento muito grande, porque aqui encontramos pessoas que viveram a nossa infância em Porto Alexandre, viveram connosco, cresceram connosco, jogaram a bola connosco, portanto estudaram connosco, portanto, e que às vezes chegamos aqui e encontramos pessoas que não vemos desde 75, porque há pessoas que às vezes nunca vieram e depois aparecem aqui. O Retorno das Três Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.